Todo mundo sabe que o Metallica é gigante, mas será que todos os álbuns deles merecem esse status? Hoje eu vou colocar os 11 discos de estúdio em uma tier list definitiva, e alguns lugares aqui vão te surpreender muito. Fica comigo e antes de passarmos para o vídeo, já aproveita para me seguir nas outras redes sociais, deixa o like que não te custa nada, se inscreve no canal e clica no sininho para receber todas as notificações. Bora para a lista! Então, bora começar aqui a tier list dos discos do Metallica, todos os 11 álbuns de estúdios que eles têm. Antes de começar, só um aviso, eu não coloquei o Lulu como álbum de estúdio do Metallica, porque para mim ele é um disco do Lou Reed com o Metallica como banda de apoio. Então tem os 11 álbuns de estúdio, do Kill 'Em All até o 72 Seasons. E antes de passar também, já convido vocês a acessarem a loja da Bards Records, o link está aí na bio, para adquirir suas camisetas, igual essa aqui que eu estou usando. Vou deixar o QR Code na tela, enquanto a gente vai fazendo a lista aqui para vocês entrarem lá, conhecerem as estampas e comprar a sua camiseta aí ou para começar uma conversa ou para terminar uma amizade, né? Então tem várias estampas bem legais lá. Então bora lá, vamos começar aqui pelos 72 Seasons. Antes de começar, fiz aqui na tier list, fiz as tiers aqui, as classificações do melhor para o pior. O melhor seria a palhetada do Hetfield. Puta, ele tem uma mão direita, né, muito boa, assim. É o coração da banda para mim. Depois o baixo do Cliff Burton, que nos deixou tão cedo, mas grande músico, grande baixista. No meio ali, a batera do Lars, né? Eu gosto bastante do Lars como baterista, né, mas eu acho que ele gastou tudo que ele sabia até mais ou menos ali o And Justice for All. Depois, né, todo mundo fala, ele Lars perde o tempo, não sei o quê, mas é um grande baterista. Depois, aqui, o Lars seria o médio, ruim, né? Seria o solo do Kirk com o wah-wah, sempre zoam bastante, né? Porque ele só usa o wah-wah, o Kirk só usa o wah-wah, não sei o quê, tal. Mas então fica aí pro ruim, fica o solo do Kirk com o wah-wah. E, por último, na pior das classificações, a caixa do Sam Anger, que ninguém gosta, todo mundo fala mal, e aqui estão os álbuns, tá? Então, vamos lá começar. Tô vendo que o Black Album tá no lugar errado, vou colocar ele aqui. Pronto, já acertei. Então, começando aqui com o 72 Seasons, que eu gosto desse álbum, acho ele um pouco longo, algumas músicas muito longas, que às vezes enjoa um pouco, mas uma das músicas longas mais legais que tem aí, que é a maior música, né, do Metallica, que é a Inamorata, é muito boa. If Darkness Had a Sun, Lux Eterna, a própria faixa título é muito boa também. E gosto desse disco, acho muito bom. E acho bonito também a capa, né, esse amarelo bem característico. Gosto bastante, acho um disco bom, assim, né, acho que o Metallica se encontrou mais, assim, depois da entrada do Robert Trujillo nesses dois últimos álbuns. E esse disco aqui é legal, eu gosto, escuto de boa. Então, ele é um álbum de 2023, né? 2 anos aí que foi lançado. Então, mas eu vou colocar ele como batera do Lars bem no meio, assim, é médio, porque perto dos outros álbuns que a gente vai ver ainda, ele não é aquele Metallica no auge, mas é um álbum muito bom, vale a pena ouvir, escutem sem medo, assim, é muito bom esse álbum. Passando para o próximo, que é o Hardwired to Self-Destruct, que eu gosto também, acho que eu gosto até mais do Hardwired do que do 72 Seasons. Acho músicas muito boas, como Atlas Rise, a própria Hardwired, Moth into Flame, né? É um bom álbum, eu gosto, a capa eu acho feia, assim, mal feita, mas enfim. Mas é um bom disco, eu acho que nesses dois últimos discos, pós-Death Magnetic, a banda se encontrou mais, né? E vem fazendo um bom trabalho, resgatando aquele Metallica mais não do começo, que nunca vai ser a mesma coisa, né? Né, da molecada, eles são moleques e tal. Mas tá aquela cara de Metallica, aquela pegada legal, né? A banda se encontrando, as músicas são boas, os temas das músicas são legais também. Então eu acho que é uma banda, né, veterana que faz grandes shows ainda e tá se encontra, lança bons álbuns. E o Hardwired to Self-Destruction, apesar disso, vou colocar também ele aqui no batera do Lars, no meio, é um álbum médio perto das outras coisas que o Metallica já fez, mas muito bom, muito bom. Gosto até mais do que do 72 Seasons. Tá? Agora, o próximo álbum é o Death Magnetic, de 2008. Esse álbum aqui eu acho que eu realmente não gosto. Não gosto desse disco. Talvez seja o primeiro disco, né, com o Trujillo no... Não é o primeiro, não. Acho que é o Sam Anger. Eu não lembro. Agora eu preciso lembrar.
Mas enfim, depois a gente fala disso. Mas eu acho que assim, é um álbum que eu não gosto, assim, não me agrada, né? E tem músicas aqui, The Day That Never Comes, que para mim é uma cópia de One. The Unforgiven 3, eu acho que a 1 e a 2 são legais, a 1 é imbatível, mas essa terceira aí, para mim, não foi assim. Acho que, né, tem toda uma história que ela vai contando aí, né? Todas as provações que a história do James, né, que ele foi passando, as coisas que ele enfrentou, como ele superou, a rejeição, essas coisas. É uma trilogia legal, diz que pode sair até uma quarta música, né? Mas é legal, assim, ver como ele colocou os sentimentos dele, toda essa jornada em música. Mas a 3 eu acho bem ruizinha, assim. Cyanide é uma música que eu gosto daqui, mas pra mim é só essa aí mesmo, sabe? Esse disco eu não gosto, não. Eu acho um disco bem esquecível, assim. Então eu vou colocar ele aqui no caixa do Senenger, porque eu lembro que foi na época que foi lançado, eu falei, nossa, disco novo do Metallica e tal. Fui ouvir, desde aquela época eu não curti. Então eu coloco ele aqui como bem ruinzinho. Aí a gente passa pro álbum mais polêmico aí do Metallica, Senenger, que é da minha camiseta aqui, ó. Senenger é o melhor álbum do Metallica. Será que eu concordo com isso? Bem, só fazer um disclaimer aqui também das minhas camisetas. Eu crio as camisetas baseado naquilo que eu escuto entre a galera, né? Quem gosta de música. Não necessariamente é a minha opinião. E é aquilo que eu falei, essa camiseta é para você começar uma conversa, ou acabar uma amizade, começar uma treta, né? Então é uma provocação que eu espero que gere boas conversas. E o álbum do Senenger de 2003, para mim, tem três músicas só que eu gosto, consigo ouvir, que é a Frantic, Senenger e o Some Kind of Monster. Longo demais esse álbum, o som da bateria também é um pouco ruim mesmo, né? Não sei o que o Lars estava buscando ali, o produtor estava buscando ali, com aquele som. Eu lembro que o clipe lá na prisão foi legal na época, foi lançado, gostei, né? E eu fui procurar antes de fazer uma pesquisa, eles dizem que eles classificam como nu metal, metal alternativo, né? Em 2003, o nu metal já não tava naquele auge, né? E assim, às vezes me soa como algo que o Metallica tentando soar como uma banda de new metal, emular o som que estava rolando na época ali, que já estava meio já em decadência, né? E, e saiu isso aí, né? Então, eu realmente não gosto do Senenger também, como eu falei, só essas três músicas, por isso eu coloco ele também aqui, na caixa dele mesmo, na caixa do Senenger, sendo até pior que o Death Magnético. Então eu coloco ele aqui, não é um disco que eu gosto, assim, né? É uma tentativa meio frustrada do Metallica de os tiozão parecemos fazer o som da moçada e não rolou, né? Mas vamos continuando aqui, passando para discos que eu gosto, que eu acho bem legal, que é esse aqui eu tenho CD, ó. Deixa eu tentar a luz não atrapalhar, que é uma dupla de discos aí, que é o Reload, que é esse aqui. O Reload ele foi lançado em 97. Eu gosto muito desses dois discos, né? É, eu acho que são bons discos. E o Reload, ele começa com Feel the Memory Remains, que tem a Marianne Faithfull cantando com ele. Devil's Dance, eu acho uma musicão assim, com ritmo tan, tan, bem marcado. Gosto pra caramba dessa música. The Unforgiven 2, Better Than You, Sleater, Where the White Things Are, mais ou menos. Low Man's Lyric, legal. Eu acho que é um disco assim, não é das melhores coisas que o Metallica já fez. Deixa eu ver se o CD tá aqui dentro. Ah, tá. Aqui. Não é das melhores coisas que o Metallica já fez, mas é um disco bom. É um disco bom. Eu escutava muito isso aqui quando eu estava na escola, no fim do colegial. Esse, o Load, né? E eu acho que esse aqui é um pouquinho mais pesado que o Load, assim. Mas eu gosto dele. Mas, como eu falei, eu vou colocar ele aqui também no Batera do Lars, porque é um, como posso dizer, é um disco bom, um disco médio também na discografia do Metallica. E tem essas músicas que eu gosto, mas eu escuto também de boa, sem nenhum problema. Acho um disco legal, mas é médio também para Metallica. E depois a gente chega no Load, que eu também tenho aqui.
em CD. Sobraram 3 CDs meus do Metallica, eu tinha quase a coleção toda, né? E aí vai saber onde foi parar isso aí, né? E esse disco aqui foi impactante na época, né? Primeiro, a coisa mais impactante na época para mim desse disco aqui, que ficou marcado, foi quando eles cortaram o cabelo. Nossa senhora! Quando eu vi no clipe do Until It Sleeps a banda de cabelo curto, eu falei, caramba, eles mudaram mesmo, né? Estão querendo tomar outra direção. Na época talvez tenha sido mal interpretado, mas hoje em dia vê-se que, né, eles tinham certa... A banda tem que evoluir, né? E parar de fazer sempre as mesmas coisas, né? E, então eu acho que esse disco aqui marca essa mudança, né? Tanto que até acho que no acústico do Alice in Chains, lá de 96, no baixo lá agora eu esqueci o nome dele, o baixista do Alice in Chains tem uma frase, né? Friends don't let friends have haircuts. Amigos não deixam os amigos, tipo, cortarem o cabelo, né? Por conta desse disco aqui, que o Metallica havia cortado os cabelos. Então, é um disco que tem músicas boas, tem King Nothing, Until It Sleeps, com um clipe bem legal, Mama Said, eu não gosto de Mama Said, Ain't My Bitch, é boa, Hero of the Day, nossa, clássico, assim, música pop praticamente, né, bem feito pra MTV, para passar o clipe em preto e branco, era legal, mas eu vou colocar ele aqui como o solo do Kirk com o Wah-Wah, apesar de tudo isso que eu falei, de eu gostar do disco, mas eu acho ele até pior do que o Reload, né? Então eu coloco ele aqui nessa posição abaixo do Reload por causa de tudo isso. E a capa também é um load, né? Um nome load, acho que é um semi, né? Olhado no microscópio assim. Então, nova fase da banda, é, impactou, acho que gerou mais um impacto visual, né, do que o do som, porque o que eles já vinham fazendo no álbum que a gente vai chegar já mostravam que eles estavam querendo mudar, né, que é o Metallica, que é o álbum de 1991, Black Album. Esse aqui é o clássico da banda, né? Então, aqui tem o que? Sad But True, Enter Sandman, Wherever I May Run, The Unforgiven, Nothing Else Matters. O que mais? É o disco que trouxe o metal para as massas, né? Metal for the Masses. Então, quem não conhecia Metallica, metal, que é thrash metal, que é um som pesado, quem que não conhece, quem não sabe que é heavy metal, thrash, com certeza conhece esse disco aqui ou conhece esses gêneros por causa desse disco. Então eu acho esse disco muito importante por causa disso. Eu gosto muito desse disco, eu acho muito bom. Assim, eu nasci em 81, ele saiu em 91, quando eu tinha uns 13, 14 anos, aí que eu comecei a ouvir. Era o disco do Metallica que estava bombando, aquela estética deles todos de preto, tocando, justamente por causa da questão da capa do álbum. E a capa do álbum era toda preta, só aquela cobra enrolada, assim, também atraía bastante, achava bem legal essa coisa, você não sabia, né? É legal esses discos, tipo capa branca, do álbum branco dos Beatles. E eu acho, nossa, achei esse disco muito bom, pode falar o que for. Quando teve lá aquela Metallica On Demand, todo mundo mete pau nesse disco aqui, mas só tinha a música desse disco aqui que os fãs pediram. Então eu acho que todo mundo gosta desse disco e alguns ficam com, eu não vou, não, isso não é Metallica, não sei o que, Black Album é ruim. É nada, é bom pra caramba. Também o som da bateria desse disco eu acho ótimo, excelente. Eu acho que a culpa não, né? O êxito, né, desse som de bateria é do produtor Bob Rock. E eu acho que assim, também foi uma mudança de som do Metallica para ficar mais palatável. E é um puta disco. Nossa, adoro esse disco. Coloco ele aqui no baixo do Cliff Burton, né, o primeiro aí dessa classificação. Não é um top do Metallica, mas é um disco muito bom e com uma importância muito grande para a música, para o heavy metal, para o thrash, para o som pesado ser mais conhecido. Então ele fica aí nessa posição. Parece que não tem nada aqui, né? Porque o álbum é preto. Mas beleza. Passando agora para um dos meus favoritos também, que é o And Justice for All. Esse ainda tenho em CD aqui. Já mostrei esse CD aqui em outro vídeo que eu fiz, mostrando alguns dos CDs da minha coleção que sobraram. Esse foi um dos que sobrou. Um dos que sobrou. E esse disco aqui, como eu falei, para mim o Lars aqui, ele gastou tudo que ele sabia de bateria nesse disco aqui. Depois ele foi se acomodando, ficou milionário, bilionário, e aí, né, parou de tocar a bateria, mas é um grande baterista.
E esse disco aqui eu gosto muito, muito, muito. Adoro esse disco. Ele é um pouco, ele é complexo, né? Tanto que é, eles reclamavam de tocar esse disco ao vivo hoje em dia, que provavelmente eles nem lembram mais, teriam que ensaiar muito para tirar alguma das músicas daqui. E pra mim só tem porrada nesse disco. Já abre com uma das melhores músicas do Metallica, Blackened. Aí tem a Justice for All, aqueles usam e abusam de violões, acho que o Metallica sempre utilizou muito bem violões nas músicas, né, com introduções acústicas. Eye of the Beholder, mais ou menos. One, que música. The Shortest Straw, Harvesters of Sorrow, The Fried Ends of Sanity, nossa, só musicão. E aí uma das minhas músicas, talvez a minha música favorita do Metallica, To Live Is To Die, uma homenagem ao Cliff Burton, uma letra que não tem letra, né, um spoken word, o James fala umas frases lá no final, e é linda, 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 começa com violão, tem efeito um volume, com um efeito de violino, simulando um violino, né, na guitarra, no questão erguendo o volume. Esse disco aqui é muito bonito. E termina com Dyer's Eve, musicão também, rápida, porrada. Adoro esse disco, adoro, adoro esse disco. Pra mim, eu coloco esse disco aqui também, eu coloco ele aqui no baixo do Cliff Burton. É um disco bom, assim. E aí a gente vai chegar numa trilogia que é complicada de, de bater. E antes desse disco vem quem? Master of Puppets, que já a obra-prima do Metallica. O Master of Puppets foi lançado em 86, né? Último disco com Cliff Burton. E aqui, bem, é a obra-prima, já vou colocar aqui em cima, né? Tem o quê? Abre com Battery, tem Disposable Heroes, Welcome Home Sanatorium, Leper Messiah, a própria Master of Puppets. Então, é um descasso, não tem nem o que falar. Isso aqui é definição de gênero, mostra o que é thrash metal, né? Em tudo, em som, em capa, em vocal, em letras. É o melhor do Metallica, não tem, não tem. Né? Acho que o James aqui, ele cantando bem melhor do que nos dois primeiros. A banda tava, nossa, afiadíssima, né? Rápida, pegada, porrada. É um disco perfeito. É um disco perfeito, assim, de thrash metal. Se alguém alienígena baixar aqui na Terra e perguntar o que é thrash metal, eu trago esse disco na mão dele, ele vai conseguir saber o que é. Então, Master of Puppets fica aí, paletada do Hatfield. Aí tem um segundo disco do, do Metallica, Ride the Lightning. Nossa, descasso de 83, né? Não, de 84 esse disco. Bem, tem que falar o que desse disco? For Whom the Bell Tolls, tem For Whom the Bell Tolls, Fade to Black, tá, a minha segunda música favorita do Metallica, né? Que mais? Creeping Death, Call of Clayton, Call of Cthulhu, né? O instrumental. Bem, esse disco aqui também eu acho um descasso perfeito, assim, a capa é maravilhosa, né? Tudo é bom nesse disco e eu coloco ele aqui também, paletada do Hatfield. Ah, só esqueci de comentar uma coisa que eu achei engraçado, que eu vi uma entrevista do Slayer outro dia, perguntando para ele sobre o álbum o que eles achavam do disco novo do Metallica, que era o Injustice for All. Eles falaram, não, é bom, é legal o disco, mas acho que eles mudaram muito o som. Mal sabiam eles que queria vir mais pra frente, mas eu só achei engraçado que eles comentaram isso. Então é, só lembrei disso agora, quis retornar aqui rapidinho. E, por último, Kill 'Em All, que é o primeiro disco do Metallica, esse sim lançado em 83. E, cara, pô, clássico também, né? Eu tenho, conheço o quê? Hit the Lights, Seek and Destroy, Whiplash, The Four Horsemen. É o som cru, assim, do começo do Metallica, né? Eles eram moleques mesmo, fazendo aquele som que eles queriam, agressivo, forte, porrada. Na época que a banda também era conhecida como alcoólica, né? Que eles bebiam muito, né? Já tiveram problemas com esse tipo de, de vício, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, é um discão, eu acho muito bom, guitarras, né? Aquele thrash metal clássico, o James cantando meio mal, né? No começo ali, não sabia cantar direito, mas já vi que ele era um grande vocalista, né? Mas já tem as características ali dele no vocal. Gosto muito desse disco. Esse disco era para ter uma outra capa, que era Metal Up Your Ass, que era uma espada saída
Dá uma privada, acho muito boa, queria uma camiseta dessa. Aí eles trocaram por essa capa aí do Kill 'Em All, porque a gravadora não quis lançar essa da espada, né? Mas é muito boa. Mas assim, eu acho um discão, mas eu não colocaria ele como um dos melhores do Metallica. Eu vou colocar ele aqui no baixo do Cliff Burton, por causa dessa estreia, por ser algo, né? Que ainda a banda tava buscando ainda o som, encontrar o som. Então, para mim, o Kill 'Em All fica aqui um pouco abaixo desses outros dois, que é o Master of Puppets e o Ride the Lightning, e fica nessa posição aí. Vai ser perfeito, seria muito bom, né, junto com o The Black Album e o And Justice for All. Tá? Então, esses são a tier list do Metallica. Espero que vocês tenham gostado. Concorda, discorda, deixe sua opinião aí nos comentários. Tá? Espero que vocês discordem bastante. E lembrando que isso aqui também foi eu fiz esse tema aqui porque eu fiz uma enquete no YouTube, vocês, entre a tier list do Metallica ou uma história do Chinese Democracy. Vocês escolheram a tier list do Metallica, então tá aí, né? Para vocês verem, assistirem, curtirem, se inscreverem no canal, comentarem, né? E enviarem para seus amigos e discutir com eles qual que é a melhor tier list. Antes de terminar aqui, não deixe de passar na loja de camisetas da Bart's Records. Compre a sua, tem muita camiseta legal lá. E é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.